Conversas.cruzadas@tvcom.com.br é o nosso e-mail. O Twitter é @conversacruzada. E muito obrigado, Jorge Gelser, Marcos Vinícius Andrés, Rafael Breda. Rafael Breda deixou uma questão que a Flávia vai responder depois. Se uma falta de luz corriqueira, um apagãozinho de leve, de qualquer maneira lhe queimar a geladeira, na hora de voltar a energia, geralmente é quando volta a energia que queima os aparelhos. Se isso acontecer, o que deve fazer? O Rafael Breda faz a pergunta, daqui a pouco o PROCON responde. Mas do bloco anterior para este ficou o tema dos TACs. TACs, TAC, TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. É um instrumento que eu reputo moderno, fantástico, que dispõe o PROCON, por exemplo, que dispõe o Ministério Público, para, negociando com partes envolvidas em um determinado tema, estabelecer cláusulas que devem ser cumpridas religiosamente, sob pena de responsabilidade. E isto agiliza, isto evita, isto antecipa a necessidade de uma ação, por exemplo, na Justiça. Aqui eu tenho uma parte do TAC, não sei se foi só um TAC, ou foram vários TACs. Um TAC. Ao final da CPI da telefonia, lá no fim diz assim: as compromissárias aquelas que assinaram o compromisso, desde logo concordam que funcionários do Ministério Público e dos demais órgãos de defesa do consumidor compareçam durante o horário comercial em suas dependências visando fiscalizar o cumprimento do presente compromisso. Parece uma coisa óbvia, singelíssima, mas eu reputo um dos dispositivos mais significativos, porquanto assegura que as operadoras, no caso aqui da telefonia, têm que abrir as portas para que os agentes de diligência, que os servidores do PROCON cheguem lá para examinar o cumprimento daquela relação de atendimento, por exemplo. Chegar a um cliente e perguntar: o senhor está satisfeito, não está satisfeito, o senhor foi bem atendido, o que é isso aí? Exatamente abrir, trazer transparência. Não cumprir isso aqui significará uma transgressão. Esta é a força do TAC, mas a AGERGS parece que não gosta de TAC. Não. A AGERGS está dizendo que no caso da energia elétrica, devagar com a dor, porque o TAC, não tem que ter medo de TAC. Não é isso. TAC, por exemplo, para explicar onde é que está o dinheiro das multas, que são 154 milhões que estão arrecadados. Assim, primeiro, nós somos favorável e defensor do termo de ajustamento de conduta TAC firmado com a agência reguladora, que aí tu vincula o cumprimento do TAC às regras de qualidade. Bom, e a agência reguladora que faça um TAC perante o Ministério Público para cumprir com o seu papel também. Pode ser. Vamos lá. Cumprimento e pagamento de multas. No momento que a multa é gerada, ela é uma dívida fiscal. Certo. Nós temos hoje pagas no Rio Grande do Sul por volta de 80 milhões. E mais, se a CE não quitasse as suas multas transitadas e julgadas, ela não recebia a verba do CRC do governo federal que entrou o ano passado. Transitado e julgado no plano administrativo. No plano administrativo. Tá. Então, todas as multas que foram transitadas e julgadas, a CE, que recebeu até agora 81 milhões de multas, naquele momento teve que ser quitada. 81 do 137, 154, 81 milhões é da CE, mais 13 milhões, por aí que entra a pergunta do deputado Redec. Destes 154 milhões, 34 milhões já são multas provenientes de TAC firmados e não pagos. E aí que entra o papel importante que eu estou defendendo, é que se faça os TAC perante a agência reguladora, que pode autorizar a AGERGS a aqui firmar, porque a AGERGS não tem essa autorização agora, a ANEEL pode firmar essa autorização, que a AGERGS represente a ANEEL nesses TAC. Aí entra o papel que eu vejo muito importante da Assembleia Legislativa, forçando que as concessionárias firmem os TACs e cumpram esses TACs para não resultar de novas multas. Nada impede que o Ministério Público assine junto esses TACs. Claro, acho que é importante. Mas tem que assinar, porque as operadoras as concessionárias não respeitam o TAC com a ANEEL, está muito claro isso aí. Isso, e tanto isso é verdade, que nós temos destes 154, 34 milhões foram multas resultantes... Multa sobre a multa. Exatamente. Multa sobre a multa. Sobre o não cumprimento. Sobre o não cumprimento do TAC. TAC firmado com a ANEEL. Com a ANEEL. Então aí demonstra que não há efetividade em TAC firmado com a Não, agência mas aí tu gera outra multa, Até porque que a aí tu agência- acaba tendo os teus problemas fiscais
que acaba forçando que mais tarde tu... Só que nesse intermédio de tempo, o cidadão que está em casa, ele está com problema de luz, ele está com falta de investimento, ele está com o sistema de transmissão dele, com problema que o responsável aqui é a CE, os investimentos programados pela operadora não foram feitos. Por quê? Porque eles não cumpriram o TAC e porque eles não estão cumprindo o que deveriam fazer pelos investimentos programados. É muito simples, pela explicação, com todo o respeito da Agergs. Então eu vejo que o resultado da CPI da telefonia foi muito positivo, pelos TACs com o Ministério Público. Acho que os TACs com a ANEEL têm que continuar, são importantes. Agora, tem que ter uma supervisão para que eles sejam cumpridos. De um órgão de fiscalização do Poder Judiciário. Só que aí nós voltamos ao início da minha discussão. Tudo isto, sabe de onde é que parte? De uma má gestão. O Brito falou bem, tu tem multa de multa por descumprimento de ajustamento de conduta. Mas isso é só da CE ou da SSU e RGE também? Nós estamos falando em todas as companhias. Todas as companhias, tá. O que está acontecendo? Então, nós temos uma má gestão no cumprimento de um serviço público. Então aí tu tem que buscar a responsabilidade dessas direções de empresas. Olha, nós temos um serviço público executado, inclusive companhias privadas, que tem que ser responsabilizados. E o gestor público que não estiver cobrando adequadamente isso, está fazendo também, que se chama improbidade. Claro. É improbidade. E uma colocação, Brito. No começo, quando nós começamos a buscar assinatura, nós sempre citávamos o colapso energético que o Rio Grande do Sul vive. As concessionárias, principalmente a CE, muitas vezes falou o seguinte: não existe colapso energético. A partir do momento que a gente começa a discutir esse tipo de assunto, existe um colapso energético instaurado em virtude da não aplicação e do cumprimento das demandas dos investimentos programados e um colapso administrativo também dentro das concessionárias. Por quê? Porque se eles não cumprem nenhum dever que deveriam cumprir com a agência reguladora, que é quem tem o dever da aplicabilidade de multa, eles respeitam quem? Aí é o momento fundamental da Assembleia Legislativa, e fez muito bem com os 51 deputados, buscar uma CPI para a investigação e para levantar culpados e aí trazer PROCON, Agergs, ANEEL e Ministério Público e fazer nos moldes da outra CPI. E, acima de tudo, que nós possamos ter o retorno direto para o cidadão, porque vivemos o colapso energético, uma deficiência administrativa e o Rio Grande do Sul, que foi apresentado hoje na Comissão de Assuntos Municipais pelas concessionárias, que eles demonstraram os investimentos, para onde estão indo os recursos e que não tem problemas de energia, esse Rio Grande do Sul eu não vivo. Bom, um outro detalhe. Eu não conheço esse Rio Grande do Sul. Operadoras de telefonia e concessionárias da energia elétrica, alguém pergunta, mas por que não estão lá sentados no Conversas Cruzadas? Porque não comparecem, não querem. Eles não querem assinar TAC comigo. Eles não vêm. Uma vez veio um cidadão representando um sindicato. Sinditele. Exatamente. E eles não comparecem, é uma estratégia, uma posição legítima. Aqui ninguém traz, quem quer que seja, com intimação sob vara, não é o caso. Mas apenas para esclarecer o telespectador, as companhias se negam a vir ao debate. O Rafael Breda. O Rafael Breda, né? Com a geladeira dele queimada. Exatamente. Bom, primeiramente, aquele consumidor que ele tem uma perda de um eletrodoméstico em virtude da queda de energia elétrica, ele vai ter direito ao ressarcimento, sim. Então, de que forma isso acontece? Ele tem que entrar em contato, no caso, com a CE, a SSU e pedir a vistoria no aparelho, né? Eles têm aí, não vou falar da geladeira, tá? Vamos falar de um aparelho de eletrodoméstico, um som, uma televisão. Eles têm 15 dias para fazer essa vistoria. Depois dessa vistoria, eles têm que emitir um laudo para verificar se realmente foi em decorrência da queda de energia elétrica que danificou o aparelho. E a partir desse laudo, eles têm 20 dias para efetuar o ressarcimento do consumidor. E não só o ressarcimento, o consumidor tem 3 opções. O ressarcimento em moeda corrente, né, o valor do aparelho, ou o conserto desse aparelho, ou até mesmo um outro aparelho que a concessionária vai fornecer a esse consumidor. E aí, falando então, que eu acho que era bem o foco da pergunta do consumidor, no caso de geladeira, para condicionamento de alimentos e medicamentos, a vistoria não pode ser feita em 15 dias, a vistoria tem que ser feita em um dia útil. Agora uma contribuição, Brito, nós estávamos conversando antes do programa. Se o comerciante tem um freezer que está lotado de produto e há um problema,
E muitas vezes o resolver o problema e consertar o equipamento é muito mais barato do que todo o estoque que ele tinha em produto, somente via judicial. O ressarcimento é do eletro, não é do dano que ele teve, né? Ou da perda que ele teve. E muitas vezes é maior do que o eletrodoméstico. Por exemplo, na área do comércio, há outros prejuízos. Um posto de abastecimento de automóveis vende combustível. As máquinas não funcionam sem luz. E a fila de carros está lá e alguns desistem, vão adiante. Ele tem uma perda prejuízo no seu dia. Ele faz uma prova de que a média de rendimento dele é tal e naquela ocasião em que faltou luz caiu para X, ele vai buscar esse ressarcimento. Só que tem todo esse ritual. Tem esse ritual para eletrodomésticos, né? E se não, só via judiciário ou através do PROCON, né, da sua cidade. Agora, essa é uma resolução da ANEEL que prevê esses prazos, mas que, de certa forma, não vai de encontro ao que determina o Código de Defesa do Consumidor. É entendimento dos PROCONs que, por ser um serviço essencial, né, de natureza essencial, deveria o ressarcimento ocorrer de imediato. Né? E não ter um prazo tão estendido, não só para a vistoria, depois para o laudo e depois mais os 20 dias para o pagamento. Então, esse é um problema que a gente tem porque nós temos apenas um artigo do Código de Defesa do Consumidor que prevê o ressarcimento, né, independentemente de culpa ou não, ou seja, a responsabilidade é objetiva da concessionária, a gente não vai discutir se houve culpa ou não do consumidor nesse caso, a não ser num caso que tu bem sabes, né, Brito, da questão das causas de excludente, que seria num caso chamado fortuito ou de força maior, como um vendaval ou eventual chuvarada, como ocorreu no ano de 2012, que daí já é mais difícil de comprovar. Mas esse consumidor que ele não conseguir ser ressarcido via, né, CEA, SU, concessionário de energia elétrica, ele deve então procurar um órgão de defesa para que a gente possa tentar então fazer essa mediação com eles. Eu acrescento mais, eu só queria acrescentar aqui que toda vez que o consumidor tiver essa negativa da concessionária e tiver bem claro que houve ali a queda de tensão ou que houve a sobrecarga, a agência reguladora atende individualmente os consumidores e obriga a concessionária a indenizar. 727 067. 067. Esse exemplo, Brito, do posto de combustível... Atenção, no próximo bloco, quem sabe a gente botar na telinha, 0800 727 0167. Isso. 0800 727 0167. Ou se for para o celular, funcionando o celular, direto 167. Se não for no celular, é 3 dígitos, 167, para reclamar para o Carlos Martins. Olha aqui, ó, o cara não me ressarciu, não é? Isso. Por que acontece? Foi precisa a descrição da nossa representante do PROCON. A concessionária tem o controle de onde teve a queda de tensão, tem que fazer tem o controle de onde houve a sobrecarga no retorno. É possível fazer contraprova? No órgão administrativo não, no judiciário sim. Esse exemplo do posto de combustível, nós poderíamos citar outros também, Brito, que acontece com muita frequência, o Lucas sabe disso, principalmente no meio rural, que é onde muitas pessoas acabam tendo a necessidade da energia elétrica, seja para o leite, por exemplo, tem muitos lugares... O resfriador de uma ordenhadeira. E nós tivemos milhares de frangos que morreram. 400 mil frangos mortos no Vale do Taquari. 400 mil frangos. Tem lugares, Brito, que o Vale do Taquari vive disso. Exatamente. O fumo e o arroz. Frangos. O leite, muitas vezes, o produtor, para ligar a ordenha dele, tem que desligar o resfriador. Você está ordenhando as vacas, não pode ligar o chuveiro em casa. Não tem carga. Para puxada de água para arroz, muitas lavouras tiveram prejuízos por não ter energia elétrica para fazer Santa Vitória, Jaguarão, a puxada de água. Quer dizer, então, a irrigação, que está sendo estimulada e que é importante, principalmente para a lavoura, para a cultura da soja. Né? Muitos agricultores querem investir, gostariam de fazer investimento na irrigação, mas não tem energia elétrica disponível. Sendo que, às vezes, o custo para levar a energia elétrica até o pivô, para ele funcionar, é maior do que o próprio equipamento. Quer dizer, então nós vivemos um grande problema desses dois setores aí, a energia elétrica e a telefonia, e que, sem dúvida, nós precisamos fazer esse debate. Nós, inclusive, lá em 2012, Brito, criamos uma frente parlamentar na Assembleia, que o Lucas integra, inclusive, Frente Parlamentar em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica e Telefonia. Porque hoje são dois serviços, é essencial,
né? É fundamental para que as pessoas possam desempenhar suas atividades e os problemas estão aí. Aqui na capital mesmo, essas quedas frequentes de luz que afetam as pessoas que nas residências, na empresa, quer dizer, é um grande problema que nós vivenciamos e que temos que buscar alternativa, né? E o foco, que sem dúvida é importante ser seguido, como nós fizemos na telefonia, Flávio, é em cima de investimento, fiscalização, legislação e atendimento. Que hoje o atendimento ele é precário, Bom, as pessoas têm muitas dificuldades. No caso deste atendimento precário, uma das conclusões da CPI, enquanto houver uma lógica predominante nas concessionárias do setor de execução dessas atividades fim, com cerca de 90% de mão de obra terceirizada, precarizada, para fins de economia de custo, em um atendimento via call center, para distanciar o cliente da empresa, e por aí segue um depoimento que é acolhido como conclusão, e na sequência, reveladoras são as afirmações de Flávia do Canto Pereira, coordenadora do PROCON de Porto Alegre, ouvida na CPI em 20 de maio de 2013. Ela disse o que acabou de dizer aqui. O maior susto que eu tomei quando assumi o PROCON foi saber que metade das demandas eram relativas à telefonia. E justamente nesse sentido, de não atendimento presencial. Não atendimento. E hoje continua, né? Continua com uma redução, mas o que se espera é que isso melhore para o ano que vem. Acho que a gente já teve um avanço aí de 21%, que é o que vale. E em cima de cobranças indevidas, 90% das reclamações que chegam até o PROCON são procedentes. Então é um volume extremamente elevado, em cima principalmente de cobranças indevidas. No próximo bloco, vamos ouvir dos nossos convidados proposições. No caso da CPI da telefonia, como mantê-la viva? Que a CPI também não pode apenas terminar no relatório, com a doutora Flávia guardando até como lembrança pessoal o seu depoimento lá. Não. Tem que ser viva a CPI, até porque aqui eu já vi uma recomendação para nível nacional. E a da energia elétrica que está surgindo agora? Como é que ela vai acompanhar, vencido o seu prazo, chegado o seu relatório final, o desdobramento de tudo isso? As multas têm que ser pagas, pelo menos isso. Nós já voltamos.